Olá, boa noite. Boa noite. 35 dias após a facada, Bolsonaro faz campanha fora de casa. O candidato discursou por quase meia hora para aliados em um hotel no Rio. Haddad se reúne com a cúpula da Igreja Católica e recebe propostas do governo. Ele disse que concorda com todos os 5 pontos, entre eles o combate à corrupção. Candidatos a governador trocam ataques sobre participação em debates. França critica ausências do adversário e Dória afirma que irá aos compromissos acertados. Um dia depois da prisão, o tribunal liberta ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. O político tucano é suspeito de receber 12 milhões de reais em propinas da Odebrecht. Procuradora-geral pede ao Supremo mais um inquérito sobre Eliseu Padilha. O ministro da Casa Civil teria pressionado o INCRA em uma desapropriação de fazenda. Justiça fecha aeroporto do interior paulista para evitar fuga de líderes do PCC. Foram colocadas barreiras na pista que fica perto do presídio de Venceslau. O Jornal da Gazeta está no ar. Durante campanha pela manhã, o candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que participaria de todos os debates de TV. À tarde, o tucano voltou atrás e disse que deve comparecer em 4, sem especificar quais. João Dória começou o dia numa visita à ONG Casa Hope, que atende crianças e adolescentes em tratamento de câncer. A instituição é mantida com doações e recursos da Prefeitura e do Governo do Estado. Durante a entrevista, Dória negou que pretenda faltar aos debates na TV. Tem nenhuma procedência isso. Nem sei de onde veio. Bom, deve ter sido o Márcio França, né? Candidato. Eu estarei em todos os debates. Candidato, amanhã já estão será... programados, inclusive. Depois, a assessoria de Dória informou que ele vai apenas a 2 debates. E à tarde, a resposta foi outra. Nós estamos avaliando a participação nos debates, mas em 4 debates. É impossível para um candidato participar de 6, 7, 8, 9. Eram mais de 12 solicitações, pela informação que eu recebi, de debates. Você não faz campanha. O tucano fez críticas à postura do próprio partido, que vive conflitos internos envolvendo o ex-prefeito, e defendeu o que chamou de reconstrução do PSDB. Depois que o diretório municipal do PSDB, ligado ao ex-prefeito, expulsou 17 filiados que se recusaram a apoiá-lo na campanha, e do estranhamento com Geraldo Alckmin, que insinuou que Dória seria traidor, o candidato tucano ao governo de São Paulo parece cada vez mais sozinho no partido. Nos bastidores, uma ala tucana estaria ensaiando uma debandada. A informação é de que o grupo pensa em lançar um manifesto de apoio ao adversário de Dória na disputa, o governador Márcio França, do PSB. Aos jornalistas, João Dória confirmou que falou por telefone com o candidato à presidência Jair Bolsonaro, a quem já tinha declarado apoio ainda no dia da votação em primeiro turno e sem consultar o PSDB. Dória estaria planejando ir ao Rio de Janeiro para tentar selar a parceria e também gravar um vídeo ao lado de Bolsonaro para a campanha. Tivemos uma conversa muito proveitosa, muito positiva e muito construtiva. E ao longo dos próximos dias voltaremos a conversar. A decisão de apoiar e votar em Jair Bolsonaro não dependeu de nenhum entendimento, de nenhuma negociação, de nenhuma conversa prévia que pudesse estabelecer a contrapartida do apoio de Bolsonaro à nossa candidatura aqui no governo do Estado de São Paulo. Mas no que depender do braço direito de Bolsonaro, o senador eleito Major Olímpio, cotado para comandar a Casa Civil, a aliança não vinga. Olímpio, que já declarou voto em Márcio França, chegou a dizer que não há a menor chance de o presidenciável apoiar o tucano. Se não houver acordo com Bolsonaro, pelo menos o candidato ao governo apoiado por ele em São Paulo no primeiro turno fechou com Dória. O PRTB de Rodrigo Tavares anunciou esta tarde o apoio ao tucano. Em agenda de candidato, o governador Márcio França, do PSB, recebeu novos apoios e voltou a dizer que João Dória terá que enfrentá-lo nos debates. Hoje foi a vez do Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, anunciar oficialmente o apoio ao candidato do PSB, Márcio França.
Os dois se encontraram no obelisco do Ibirapuera. O major também disputou a eleição como candidato ao governo do estado e teve no primeiro turno 3,69% dos votos. Nós estamos, como eu falei, tentando unir São Paulo. O Brasil já tem bastante divisão. Se a gente conseguir unir São Paulo, a gente dá um recado importante de novo para o Brasil, como nós demos em 500 anos de história. São Paulo é um país dentro de um país. Nós não podemos acertar a lógica nacional para cá, porque a lógica nacional já está num conflito bem adiantado. E eu pretendo que São Paulo faça o contraponto da União. Ontem, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do MDB, que ficou em terceiro lugar na disputa ao governo, já havia manifestado apoio pessoal à França. O candidato ao Senado mais votado do país e eleito por São Paulo, Major Olímpio, do PSL, também declarou apoio ao candidato do PSB. Pela manhã, Márcio França deu ainda uma entrevista à rádio CBN em São Paulo. Depois, o governador e candidato à reeleição pelo PSB esteve aqui no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, e visitou o Bom Prato, um restaurante que oferece refeições a R$1. No estado, são 54 unidades do Bom Prato, sendo 22 na capital paulista. França, que almoçou no restaurante, disse que se for eleito, o serviço será aberto também aos sábados e aos domingos. Na saída, Márcio França não poupou críticas ao seu adversário no segundo turno, João Dória, do PSDB. Disse que o apoio do tucano a Jair Bolsonaro é uma atitude oportunista e que espera encontrar Dória nos debates na TV e no rádio. Se amanhã o Lula saísse da cadeia e tivesse em primeiro lugar, ele não teria nenhum constrangimento em falar que ele é Lula também. Quer dizer, ele já esteve em várias posições diferentes. Ele já desmarcou agora 3 ou 4 debates. Ele está tentando não ir no debate. E eu tenho pedido a vocês todos, hashtag Dória vai no debate. Vai no debate. Encontra com a gente, se exponha, fale comigo, fale com as pessoas. O povo de São Paulo merece ouvir como você pensa, para saber se aquilo que você fala é sincero ou não é sincero. O candidato voltou a afirmar que ficará neutro e não vai apoiar nenhum dos dois candidatos à presidência da República. Em vídeo, Fernando Haddad, do PT, desafia Bolsonaro a participar de debates. O petista se reuniu com o secretário-geral da CNBB e pediu para bispos da Igreja Católica orientarem fiéis contra notícias mentirosas nas redes sociais. O encontro foi na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. A coletiva do petista seria na sede da entidade, mas precisou ser transferida para um hotel porque 2 homens com camisetas do candidato Bolsonaro chegaram e começaram a protestar. Na reunião com o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, Haddad apresentou o plano de governo e pediu que a igreja oriente aos fiéis que tomassem cuidado com informações falsas. O meu adversário me acusa, por exemplo, nas redes sociais, de distribuir material impróprio para crianças de 6 anos. Em primeiro lugar, isso nunca aconteceu. Em segundo lugar, é um desrespeito às professoras do Brasil. E isso tem que ser combatido. Nós temos que ganhar a eleição por meio do melhor projeto, do melhor argumento, de como tirar o país da crise e não atacando a honra das pessoas com informações falsas. Então, uma coisa é você apontar a verdade e falar, isso não se faz, mas usar mentira para ganhar votos não me parece recomendável no Estado democrático de direito. A CNBB, por outro lado, apresentou ao petista os temas que mais preocupam a igreja, entre eles o aborto, o combate à corrupção e a defesa da democracia. Haddad disse que os assuntos estão contemplados no programa de governo, mas que serão reforçados. Sobre o Datafolha, que mostrou uma diferença de 16 pontos percentuais entre ele e Bolsonaro, Haddad disse que acredita que pode crescer nas próximas semanas, já que começou a campanha com 4%. E nas redes sociais, o ex-prefeito paulistano desafiou o candidato do PSL a participar de debates. Deputado Bolsonaro, vem contar para o povo brasileiro o que você fez durante 28 anos no Congresso Nacional. Vem para um debate. Após ser cobrado por Haddad, Jair Bolsonaro, do PSL, lembra que Lula e Dilma também não foram em debates. E 35 dias após ser esfaqueado, o candidato faz campanha fora de casa e chama o adversário do PT de fantoche de Lula.
Em evento com aliados, disse que pode deixar de ir em alguns debates. No Facebook, o candidato do PSL fez uma montagem com trechos de matérias antigas que mostram que os ex-presidentes não foram aos debates. Bolsonaro relembrou a ausência de Lula em 2006 e de Dilma em 2010. Nesses anos, os petistas não participaram dos embates do primeiro turno. Ontem, Bolsonaro foi vetado pela equipe médica de participar dos debates e de eventos de rua até semana que vem, quando vai passar por uma nova bateria de exames. Hoje, Bolsonaro se reuniu num hotel do Rio de Janeiro com deputados e senadores eleitos pelo PSL e também com apoiadores. O partido conseguiu eleger uma bancada federal forte, com 52 parlamentares, a segunda maior da casa, só atrás do PT. No Senado, a legenda não tinha nenhum senador e agora terá 4. Na coletiva de imprensa, a primeira após a eleição do primeiro turno, Bolsonaro afirmou que pode não ir em alguns debates, sem citar quais, e criticou o adversário Fernando Haddad. O senhor cogita não ir a algum debate para além de razões médicas? Há alguma outra razão para o senhor não ir aos debates? Existe a possibilidade de estratégia. Eu estou vendo o Haddad me desafiando agora, né? Quero que você diga o que fez 28 anos dentro do parlamento. Eu responderia para ele: não roubei ninguém, Haddad. Haddad, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, presidente, você aceitaria que o crime organizado continuasse no comandado dentro dos presídios? Eu vou debater o que com um cara que nem poste é um fantoche, é um pau mandado. E aos aliados que estavam no hotel, Bolsonaro pediu engajamento para o segundo turno. Vamos unir o nosso Brasil e pacificá-lo. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Eu sempre disse aqui que a eleição no segundo turno é outra eleição. Não é mais a primeira. Agora, está havendo um exagero aí dos dois candidatos em relação à mudança para o segundo turno, né? Primeiro, o PT. O PT se reuniu, a organização da campanha, e mudou em 180 graus. O que era vermelho passou a ser verde e amarelo, foi tirado o retrato do Lula, o slogan mudou, né, que era um slogan, o Brasil precisa voltar a ser feliz, aí virou o Brasil para todos, e o Haddad passou a ser substituído na interlocução com o Lula pelo Jaquinho Wagner, lá da Bahia, senador eleito, né? O Jaquinho Wagner vai ser o estafeta, mas o Haddad continua sendo não apenas preboste, poste, valet de chambre, continuará sendo o codinome do Lula. O Lula é o candidato. O Haddad é o nome que usa o Lula no registro eleitoral. Eu não sei se isso vai dar certo. A distância é grande, são 16 pontos. Mas a eleição não está decidida, então vamos ver, para ver se realmente o PT convence. O Haddad até cortou o cabelo para parecer mais velho, mais sério, né? E por outro lado, o Jair Bolsonaro anda afagando o povo com propostas populistas que não combinam com o chamado ideário liberal, daquele que ele considera o posto Ipiranga de sua campanha. Então, ele está criticando as privatizações, está falando principalmente da Petrobras e Eletrobras, e está, de certa forma, sendo informado de que o povo realmente não aprova as tais reformas da Previdência, reforma não sei de quê, né? O que é certo é o seguinte: a campanha é uma só. E a decisão que vai ser tomada também é uma só. Na eleição, é o capitão ou o ladrão. Eis a questão. O resto é lorota. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em té. A rede de Marina Silva anunciou que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos à presidência no segundo turno. O partido liberou os filiados, mas recomendou não votar em Bolsonaro. Já o MDB, partido do presidente Michel Temer, decidiu ficar neutro. No entanto, o presidente da legenda, o senador Romero Jucá, disse que os integrantes estão liberados para votar em quem quiser. Nós estamos tomando uma posição de neutralidade. Nós não vamos apoiar nenhum dos dois candidatos. Estamos liberando
os membros do MDB para votarem de acordo com a sua consciência e a sua conjuntura estadual. Essa decisão não é a decisão do presidente Temer. Essa decisão é uma decisão do partido, que foi conversado com o presidente Temer e ele aprovou a decisão do partido como membro do partido. Ele não tinha outra coisa a fazer. Daqui a pouco, Maria Lídia Flânula entrevista a advogada Janaína Pascoal, a deputada estadual mais votada da história do Brasil. A Prefeitura de São Paulo cortou verba destinada para parte das subprefeituras e secretarias municipais. O principal impacto deve acontecer nas ações de zeladoria, responsável, por exemplo, pela manutenção de praças e retirada de entulho. Se as dificuldades, já admitidas inclusive pela administração da cidade, não fossem suficientes, agora algumas subprefeituras vão ter de trabalhar com menos dinheiro. O governo municipal cortou parte da verba de 9 delas. Sé, Butantã, Ipiranga, Moca, Pinheiros, Santana Tucuruvi, São Miguel Paulista, Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Mariana. A que mais sofreu com o corte de verbas foi a subprefeitura da Sé, que é a maior da cidade. Serão 5,5 milhões de reais a menos para administrar os velhos e os novos serviços aqui da região, como esse espaço aqui, inaugurado recentemente, é um pátio de compostagem para receber restos das feiras livres e transformar em adubo. Mas outros serviços, como zeladoria, manutenção de praças, de iluminação pública, podem sentir o caixa mais enxuto. Ainda quando João Dória, do PSDB, ocupava a prefeitura e cortou a verba de todas as 32 subprefeituras no ano passado, as reclamações na Ouvidoria Geral da cidade explodiram para quase 3 mil. Agora, o substituto e também tucano, o prefeito Bruno Covas, anunciou os novos cortes nas subprefeituras e também em pelo menos 14 das 23 secretarias. O secretário da Fazenda explicou a matemática. Diz que apesar do orçamento para 2019 ter crescido 7%, passando de 56 bilhões para 60 bilhões de reais, as despesas também subiram. Algumas linhas do orçamento, e eu chamaria atenção para Previdência, subsídio ao transporte público e educação, cresceram muito mais. E são despesas ou obrigatórias, no caso da Previdência, ou bastante importantes para o dia a dia do cidadão, como a educação e o subsídio ao transporte. Caio Megali explica ainda que quando falta dinheiro, é possível renegociar contratos e melhorar a gestão, mas que em último caso, alguns serviços realmente podem ficar suspensos. A primeira coisa, a prioridade é para os serviços e equipamentos já existentes e não para novos. Ou seja, antes de eu construir um novo equipamento, eu preciso garantir que o atual esteja funcionando bem. Em segundo, quais são os serviços mais prioritários? Esses vão na frente. Outros menos prioritários vão ser feitos se for possível. O aeroporto municipal de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, está fechado por determinação da Justiça. A decisão foi tomada após suspeita de que líderes do PCC presos na região tivessem um plano de fuga. Na decisão, o juiz Gabriel Medeiros afirma que recebeu informações de movimentação arquitetada pelo PCC, facção criminosa cujos líderes estão recolhidos na penitenciária da cidade, e que há enorme preocupação com o aeroporto pela proximidade com a prisão. Presidente Venceslau é uma cidade do interior paulista. O aeroporto municipal fica a pouco mais de 2,5 km da penitenciária, cerca de 9 minutos de carro. O policiamento também foi reforçado na cidade. O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves, disse em entrevista à rádio CBN que vê com preocupação a proximidade da unidade prisional com o aeroporto, mas negou que tem informações sobre alguma movimentação do PCC e que o aumento do policiamento é uma atividade rotineira. Temos uma coisa que nós já fizemos inúmeras vezes e continuaremos a fazer, que é esse tipo de ação visando ambientar o policiamento de choque e entrosar com o policiamento territorial. Não me parece razoável que uma pista de pouso não homologada permaneça tão próximo de um local onde você tem concentração significativa de pessoas. Helicópteros e 40 homens de forças especiais estão na cidade. Além de fechar o aeroporto por 20 dias, a Justiça determinou ainda que sejam colocadas barreiras na pista para evitar pousos e decolagens. A Prefeitura informou que cumpriu todas as determinações, mas que espera que o local seja liberado em breve para que a economia da região não seja prejudicada.
E a Polícia Federal de Rondônia fez operações contra a facção criminosa PCC, que planejava ataques de dentro da penitenciária em Porto Velho. Os líderes da facção conseguiam burlar o monitoramento da cadeia e repassar bilhetes com as ordens durante as visitas. Eles articulavam explosões a prédios públicos e sequestros em todo o país. Foram cumpridos hoje 3 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão. 3 deles em celas e outro em um imóvel usado pela família dos presos na capital. A Polícia Federal impediu que a organização criminosa atuasse de dentro da Penitenciária Federal de Porto Velho no ataque com explosivos ao prédio do Departamento Penitenciário Nacional, em Brasília, e ainda em sequestros, torturas e mortes de agentes públicos. O objetivo dos presos era desestabilizar o DEPEN, a fim de pressionar o atendimento de reivindicações, como o retorno das visitas íntimas nos presídios federais, suspensas desde julho do ano passado. Após 7 meses, investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio, e do motorista Anderson Gomes, avança com a identificação do biotipo do assassino. Além da descoberta do tipo físico de quem atirou contra Marielle e Anderson, o Ministério Público do Rio de Janeiro também identificou o trajeto feito pelo carro de onde partiu os disparos. A identificação das características do atirador aconteceu por meio de softwares de alta tecnologia. Segundo o Ministério Público, a análise de centenas de imagens possibilitou saber novos locais por onde o veículo passou após o crime. Todas as informações estão sob sigilo, assim como os dados de operadoras de telefonia e os depoimentos dos suspeitos, como o de Orlando Curicica, apontado como mandante da ação por uma testemunha. A então vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março, quando saíam do bairro da Lapa após uma reunião com jovens negras. A Justiça anulou a lei municipal que concedia um imóvel da Prefeitura de São Paulo para o Instituto Lula. A concessão valeria por 99 anos para a construção de um memorial. A decisão da Prefeitura de liberar áreas na Rua dos Protestantes, região da Luz, para a instalação de um memorial pertencente ao Instituto Lula foi tomada em 2012 pelo prefeito Gilberto Kassab. Hoje, entretanto, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou nula a eficácia da lei municipal que autorizava a concessão do imóvel. A decisão acolhe a ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo contra a Prefeitura e o Instituto Lula, sobre o argumento de que a divulgação de acervo de apenas um ex-presidente fere os princípios da legalidade, igualdade e democracia previstos na Constituição Federal. Por telefone, a assessoria de imprensa reproduziu a resposta do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Abre aspas. Me entristece que um país que viu a tragédia do Museu Nacional há pouco mais de um mês vire de novo às costas para a sua memória. Essa notícia me deixa triste e só posso lamentá-la. Fecha aspas. O ex-ministro de governos petistas Antônio Palocci entregou 18 provas para confirmar o que disse em delação premiada. No acordo, Palocci detalha os atos de corrupção envolvendo o PT, a Petrobras e a Odebrecht. Entre as provas anexadas estão dados de rastreador de veículos, agendas, computadores, extratos bancários e telefônicos, notas fiscais e contratos fictícios. Além da indicação e apresentação de 3 testemunhas que confirmaram reuniões narradas por Palocci. O conteúdo deste material ainda não foi divulgado. O ex-ministro está preso há mais de 2 anos. Atualmente cumpre a pena em Curitiba. O petista foi condenado a 12 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Palocci protocolou a nova petição no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No documento, pede a redução da pena em 2/3 e a revogação da prisão.
A corte marcou para o dia 24 de outubro, ou seja, 4 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, o julgamento do recurso. A delação de Palocci implica diretamente o ex-presidente Lula. Segundo ele, Lula sabia do esquema de corrupção na Petrobras. O ex-presidente também está preso em Curitiba, condenado na Lava Jato no caso do apartamento triplex, em Guarujá, no litoral paulista. Os advogados de Lula sempre afirmam que Palocci mente para obter benefícios. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a estratégia de campanha dos presidenciáveis neste segundo turno. O segundo turno da disputa presidencial tornou-se um triste espetáculo. Nele, Fernando Haddad executa um striptease e Jair Bolsonaro brinca de esconde-esconde. Haddad se despe de tudo que possa lembrar o PT. Já não usa a máscara de Lula, livrou-se do vermelho nas peças de campanha. Não bate mais ponto na cadeia de Curitiba. Parou de dizer nas entrevistas: "Boa noite, presidente Lula". Baniu Dilma da memória. Bolsonaro sacode um atestado médico e foge dos debates. Já cancelou 4. Com larga vantagem sobre o rival, o capitão se esconde na trincheira das redes sociais, oferecendo-se ao eleitor em fragmentos. Quem gosta de armas encontrará um Bolsonaro de sua preferência numa frase do WhatsApp. Quem acha que bandido bom é bandido morto assistirá a um Bolsonaro ao seu feitio num vídeo do YouTube. Quem não suporta a corrupção ouvirá um Bolsonaro do seu agrado num áudio do Twitter. Às voltas com a necessidade de compor uma frente democrática, Haddad faz de tudo para convencer as pessoas de que é maior do que o PT, mas tudo parece não querer nada com Haddad. Quanto a Bolsonaro, quando tudo o que você vê do personagem nas redes sociais é subtraído de tudo o que você ignora, o que sobra é nada. Mantido o ritmo, o eleitor brasileiro elegerá neste segundo turno não o melhor presidente, mas a melhor encenação. Boa noite. A Justiça Federal concedeu liberdade ao ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, preso ontem depois de prestar depoimento na Polícia Federal. Ele foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Marconi Perillo é investigado pela Operação Cash Delivery, acusado de receber 12 milhões de reais em propina da construtora Odebrecht através de caixa 2 de campanha. O ex-governador de Goiás prestou depoimento ontem à Polícia Federal e ficou detido na carceragem de Goiânia ao fim do interrogatório. No depoimento à polícia, Perillo respondeu 51 perguntas dos investigadores e disse que todas as doações às campanhas políticas dele foram feitas de forma legal. Ele também afirmou que não tinha nenhum tipo de relação com executivos da Odebrecht, mas o delegado resolveu manter o tucano preso. O ex-governador, que foi candidato ao Senado por Goiás na eleição da semana passada, passou a noite em uma sala reservada da Polícia Federal e hoje pela manhã foi beneficiado com um habeas corpus expedido pelo desembargador Olindo Menezes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. No final da tarde, a Polícia Federal indiciou o ex-governador por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Cabe agora ao Ministério Público decidir se apresenta ou não denúncia contra o tucano à Justiça. Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o Jornal da Gazeta recebe Janaína Pascoal, a deputada estadual eleita com a maior votação, tanto para a Assembleia Legislativa de São Paulo como para a Câmara Federal. Janaína Pascoal é livre docente e doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Foi eleita deputada estadual em São Paulo pelo PSL com votação histórica, 2.060.786 votos. Boa noite, Janaína Pascoal. Boa noite. Parabéns por essa magnífica Muito obrigada. eleição. Agradeço o povo de São Paulo pela confiança, os brasileiros que fizeram campanha pelas redes sociais, junto aos parentes e amigos paulistas. Não tenho palavras para agradecer. Vou trabalhar muito para honrar cada voto. Mas é muito voto, Janaína Pascoal. Eu quero saber se 2 milhões e tanto de votos pesam. E quando eu faço essa pergunta, é na questão da responsabilidade, de sobre como você age, aquilo que você diz.
como agirá no futuro, sobre as decisões tomadas, inclusive nesse momento de polarização política tão intensa, apoiar a candidatura do Jair Bolsonaro, que é tudo tão polêmico. Como é que você sente? Aumentou a responsabilidade? Então, eu sou uma pessoa que eu nasci com o peso da responsabilidade, desde pequena. Eu sempre me senti assim com o compromisso de resolver as coisas, mesmo quando não eram minhas obrigações. Então, eu não estou sentindo uma maior responsabilidade. Eu estou recebendo esses votos, primeiro como uma confirmação do apoio ao processo de impeachment. Então, eu olho para trás e vejo este recado, mas eu também vejo um recado futuro, né? É como se o povo tivesse me conferindo uma legitimidade para eu poder trabalhar para o bem, entende? Não é uma responsabilidade, porque essa responsabilidade eu nasci com ela, mas é a legitimidade, né? Não é mais assim a Janaína dizendo isso porque ela entende que é o certo, é a Janaína que obteve este respaldo popular que está dizendo isso, entendeu? Então é um sentimento de que eu tenho coisas grandes a fazer. Quer dizer, você acha que tem uma missão? Que lhe foi conferido uma missão? Se não foi seu ponto de vista assim, transcendental, acho que foi seu ponto de vista terreno, né? Porque é algo histórico. Então, eu tenho essa consciência, entende? Se eu estou recebendo essa legitimidade, é porque eu tenho algo grande ou muitas coisas grandes a fazer. Agora, Janaína, eu li muitos dos seus textos, das suas publicações, e você é defensora da democracia, sempre, defensora da liberdade de expressão. Achei muito interessante quando você chamou atenção sobre a importância da manifestação do pensamento, com muito cuidado, que é preciso haver muito respeito quando se expõe aquilo que se pensa e etc. Aí, eu fiquei pensando, será que a Janaína Pascoal se sente confortável com declarações de Jair Bolsonaro? E são declarações nem sempre respeitosas, muitas vezes muito desrespeitosas. Isso incomoda você? Olha, eu acho que ele é uma pessoa que perde um pouco a paciência porque ele é muito atacado. Eu vejo dessa forma, né? Ele é muito atacado, então ele acaba perdendo a paciência. E essa paciência, ela é algo que advém também um pouco do treino, né? Eu acredito que ele esteja se preparando, né, para essa nova fase na vida dele, não sei se... Mas eu percebo que ele está se preparando, ele melhorou na maneira de se expressar nos últimos tempos. Está mais cuidadoso? Ele está mais cuidadoso. Eu não acho que é um cuidado só para conseguir votos. Eu sinto um amadurecimento, uma conscientização da Você o advertiu sobre excessos verbais? Falei. Falou mesmo? O que você falou? Eu falei o seguinte, porque na disciplina Religião e Direito Penal, que eu montei na faculdade, a gente tem um bloco inteiro estudando tolerância. E no estudo da tolerância, tem uma parte que a gente fala o seguinte: você pode ser firme na defesa das suas ideias, mas tem que tentar fazer de uma forma que você não coíba o outro, não intimide o outro, que você possibilite o diálogo, entendeu? Então, você não tem que abrir mão das suas ideias, mas a maneira de expor as suas ideias, ela faz diferença. Então, por exemplo, tem um livro base, né, para essa disciplina, que é o livro do Bobbio, Elogio à Serenidade, entendeu? Então, assim, são tópicos que eu discuto com os meus alunos, que muitas vezes querem impor, né, um ambiente muito esquerdista na USP, então existe aquela coisa de impor o pensamento. E é interessante esse treino, porque eles sabem que eu penso diferente, mas o tempo inteiro eu possibilito que eles se manifestem, entende? Então eu conversei sobre isso. Mas, Janaína, isso que você falou, né, esquerdistas que querem impor o seu pensamento, isso é característica de esquerda ou direita, ou é muito típico de radical? Não, é típico de qualquer radical. Radical, né? De qualquer tendência ideológica. Sim, o que houve é que como teve uma hegemonia esquerdista no Brasil,
né? Por exemplo, nas universidades, por exemplo, na própria política, nos cargos principais. Então, houve uma intensidade nos últimos tempos dessa imposição do pensamento da esquerda. Na época do governo do PT, você está se referindo a esse período ou a outro período? Na época do governo do PT, mas o ambiente acadêmico é o mesmo. O fato do PT ter saído do poder não alterou em nada, né? O ambiente acadêmico é o mesmo, está absolutamente tomado. E você não pode sequer questionar, não precisa nem discordar, né? Então, assim... Você sentiu isso na pele? Porque você é uma das autoras do pedido de impeachment. Se você sente que no ambiente acadêmico existe esse espírito e você é professora, livre docente, como eu acabei de falar, você se sentiu atingida por esse espírito que você diz ter percebido? Sim, o tempo inteiro. Mas isso já era antes. Né? Não foi só por causa do impeachment. O impeachment talvez tenha tornado as coisas mais claras, mas já era antes. E agora, com os 2 milhões de votos, mudou alguma coisa? Não sei. Ainda não deu para saber? Mas eu acredito que não, eu acho que não, porque criam lá as suas teses e propagam, né? Então, a gente tem que ir aos poucos entendendo, dialogando, entendeu? Tentando fazer essa unificação do país, não no sentido de impor uma ideia única, mas no sentido de preparar essa próxima geração para um diálogo mais respeitoso. Isso que você falou de unificação do país, eu vou acrescentar uma palavra, pacificação. Sim. Porque nós estamos vivendo essa polarização política e isso gera a polarização social, onde está havendo assim, muita agressividade, muita truculência e intolerância. E isso não ajuda ninguém. Em todos os ambientes se percebe isso. Agora, as lideranças políticas, na eventualidade de Jair Bolsonaro ser eleito, você acredita que ele tenha um perfil de personalidade não apenas capaz, mas que ele tenha isso como uma vontade de unir e pacificar o país, para acabar esse clima? Eu senti isso. Está nele isso? Eu senti isso. Um desejo de pacificação, de unificação, uma capacidade de ouvir, de voltar atrás, né, em algumas propostas. Eu senti isso. Agora tem que pedir para os apoiadores adotarem também essa postura, né? Sim, porque nossa, senão, pela violência que nós estamos porque vendo. Senão reforça um argumento que é um argumento capcioso, que na verdade o PT vem entoando, entendeu? Porque o PT quer se colocar como pacificador, mas o PT é extremamente agressivo, né? De impor as suas verdades. E quando o lado contrário, eventualmente, também age com agressividade, confirma esse discurso. Então, eu acho que neste momento, e na verdade, em todos os momentos, bom, peraí, quanto mais serenidade, melhor. Nosso tempo está terminando e eu estou aqui ficando aflita. Eu não posso deixar de te perguntar, em São Paulo, quem você apoia? João Dória ou Márcio França? Veja bem, um dos papéis de um deputado estadual é fiscalizar o governador. Não é? Eu não acho certo alguém que foi eleito para fiscalizar subir no palanque de ninguém ou fazer declaração de apoio a quem quer que seja. Então, eu vou respeitosamente aos 2 candidatos, desejo sorte a ambos, né? Mas eu vou ficar neutra. Você se credencia a ser presidente da Assembleia Legislativa, considerando essa sua votação extraordinária? Eu entendo que o povo me credenciou. Então, eu não tenho como deixar de me candidatar. Se eu serei eleita, é outra história, mas eu vou me candidatar, me submeter à votação dos colegas, né, dos futuros pares, mas eu vou me candidatar para honrar essa confiança da população. A última pergunta. Você ganha, de imediato, muita força política com mais de 2 milhões de votos. Se você for convidada, claro, se Bolsonaro for eleito, a compor o ministério dele, você deixa a Assembleia Legislativa? Não, eu vou cumprir meu mandato, porque eu fui eleita para ser deputada, então eu vou cumprir, se Deus permitir. Anos. Se Deus permitir, eu vou cumprir os 4 anos. Né? Aí só está na vontade de Deus. Eu vou cumprir minha palavra. Foi para isso que eu me candidatei, foi para isso que eu fui eleita. Mas você pode ir com aquela conversa, Deus é que quer que eu seja ministra, e aí deixa a Assembleia? Não.
Ele sabe disso, o próprio candidato sabe disso. Eu falei isso para ele. Ok. Eu agradeço muito sua entrevista, desejo muito boa sorte. Obrigada. Parabéns mais uma vez por sua eleição. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Estela. A Justiça decretou a quebra do sigilo fiscal do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, conhecido como Teodorim. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro na Operação Salvo-Conduto da Polícia Federal. A quebra de sigilo fiscal de Teodoro Obiang vale para um período de quase 12 anos. Vai de 1º de janeiro de 2007 a 8 de outubro desse ano. A Justiça vai apurar a evolução patrimonial de Teodorim, como é conhecido o vice-presidente da Guiné Equatorial. No centro da investigação está uma cobertura neste prédio de luxo no bairro dos Jardins, em São Paulo. O imóvel, avaliado em 70 milhões de reais, foi alvo de busca pela Polícia Federal na Operação Salvo-Conduto. O apartamento está vazio depois que o condomínio vetou uma reforma que afetou o andar de baixo. O local chegou a ser alugado para a Embaixada da Guiné Equatorial, em São Paulo. Além do apartamento, Teodorim é investigado pela apreensão de uma fortuna avaliada em 16 milhões de dólares em dinheiro e relógios cravejados de diamante no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A apreensão foi na chegada da comitiva da Guiné no Brasil no dia 14 de setembro em voo não oficial. Os envolvidos alegaram que os relógios eram de uso pessoal do vice-presidente e que o dinheiro seria para despesas médicas de Teodorim em São Paulo, antes do grupo seguir para uma missão diplomática em Singapura. A suspeita é que a compra do apartamento aqui em São Paulo tenha sido lavagem de dinheiro para omitir desvios de recursos públicos da África. Além da quebra de sigilo fiscal, a Justiça brasileira deu um prazo de 15 dias para que Teodorim apresente comprovantes de renda, recibos ou contratos efetuados por ele ou pelos seus representantes aqui no Brasil. Guiné Equatorial é um país africano com 780 mil habitantes. Mais de 40% dos moradores vivem abaixo da linha da pobreza. Teodoro Obiang é filho do ditador Teodoro Obiang, que está no poder há 39 anos e é o 8º presidente mais rico do mundo. A Polícia Federal do Brasil vai apresentar um pedido de cooperação internacional para descobrir se há relação entre outros crimes praticados por ele no exterior e a aquisição dos bens no Brasil. Em 2017, a Justiça da França condenou Teodorim a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de verba pública, abuso de confiança e corrupção. Ele também é investigado por autoridades de outros países da Europa e nos Estados Unidos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou hoje o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e seu filho, o advogado Tiago Cedras, por tráfico de influência. Eles e mais 2 pessoas são acusadas de receberem cerca de R$ 2.200.000 em propina da UTC Engenharia para interferirem no julgamento de processos referentes às obras da usina de Angra 3. Segundo as investigações, os valores teriam sido negociados em 2012 e repassados até 2014. O esquema foi delatado por Ricardo Pessoa, dono da UTC, em acordo de colaboração premiada. O ex-governador cassado do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, virou réu hoje no âmbito da Operação Reis do Gado. Além dele, outras 7 pessoas são investigadas, inclusive o pai e o irmão de Marcelo. Segundo investigações da Polícia Federal, entre 2013 e 2012, eles estariam envolvidos em um esquema de fraudes em licitações de lavagem de dinheiro feita por meio da compra de gado, que teria desviado 458 milhões dos cofres públicos. Marcelo Miranda já foi condenado em outra ação a 13 anos de prisão e teve um mandato de governador cassado em março pelo TSE. Miranda nega as acusações. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um novo inquérito para investigar o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Eliseu Padilha é suspeito de ter cometido prevaricação e advocacia administrativa, que é quando um funcionário público usa seu cargo para defender interesses alheios, legítimos ou ilegítimos, perante a administração pública.
Padilha teria feito uma suposta movimentação para que o INCRA aceitasse pagar um valor apresentado por proprietários de uma fazenda para desapropriação das terras destinadas a um assentamento de 114 famílias. A quantia superava 200% do valor avaliado por peritos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A instauração do inquérito dependerá do ministro Luiz Fux, relator do caso. Além disso, Padilha também é alvo de um inquérito que apura se ele e integrantes do MDB, incluindo o presidente Michel Temer, teriam participado de um acerto de 10 milhões de reais com a Odebrecht. Em um outro caso, em julho deste ano, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o STF arquivou um inquérito que apurava se Padilha havia cometido crime ambiental. Segundo a Procuradoria, o crime já havia prescrito. As vendas no varejo cresceram 1,3% em agosto, segundo o levantamento do IBGE divulgado hoje. O resultado é o primeiro positivo após 3 meses consecutivos de queda. O número mostra uma retomada gradual que tinha sido interrompida pela greve dos caminhoneiros em maio. Em boletim divulgado hoje, a Confederação Nacional da Indústria prevê um aumento de até 3% do PIB do país em 2019. Mas a expectativa positiva só será possível, segundo a CNI, caso o próximo governo siga com as reformas e mantenha o teto de gastos públicos. Para 2018, a previsão foi reduzida. O PIB deve encolher 1,6% para 1,3%. O desempenho abaixo do esperado estaria relacionado à instabilidade política. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Este ano já está dado, mesmo com algumas reações pontuais, como das vendas do comércio, a economia mantém um desempenho bem inferior ao que se previa. A reação em agosto teve relação até com a liberação do PIS/PASEP, que também deve ter tido influência em setembro. Impacto semelhante ao do saque das contas inativas do Fundo de Garantia no ano passado. Não houve mudança estrutural para sustentar um avanço mais consistente da economia. O que se espera é que o próximo governo faça isso. Mas não vai ser fácil. Há necessidade de promover o ajuste das contas públicas com contenção de despesas, aumento da receita para recuperar a confiança que deve estimular investimentos privados, mas também para que o governo volte a ter como interferir no processo de retomada. Com as finanças como estão, não há como adotar as chamadas medidas anticíclicas para fortalecer o consumo, por exemplo, sem dar a ideia de gastança irresponsável. Só que, mais do que o ajuste fiscal, é preciso garantir, sim, alguma melhoria da condição de vida da população e do consumo. Tanto que os dois candidatos demonstram preocupação com emprego e programas sociais. Bolsonaro até propõe agora o 13º para o Bolsa Família. Falam também em reduzir impostos para os mais pobres, para as empresas. Resta ver a condição para fazer tudo isso. Ainda não há clareza quanto ao que pretendem fazer com a Previdência, que é o principal gargalo das finanças, cuja reforma pode não ser tão rápida como se imagina, até por resistências políticas e corporativas. As mesmas resistências que podem dificultar o corte de desonerações dos estímulos tributários que deram um mínimo de retorno em termos de atividade e emprego, mas representam uma perda importante de receita. Enfim, faltam mensagens mais claras quanto ao que pretendem fazer para reestruturar de fato a economia e garantir as bases de um crescimento sustentável de longo prazo, sem impulsos populistas de curta duração. Boa noite. A movimentação de saída para o feriado e também a garoa insistente ao longo do dia provocaram trânsito acima da média durante toda a tarde aqui na capital. O repórter Luciano Penteado acompanha a situação. Olá, Luciano, boa noite. Boa noite, Gabriel. A gente está aqui no viaduto Tutóia, no Paraíso, que passa por cima da Avenida 23 de Maio. Continua garoando fino nesse momento, aquela garoa que vai e para, e o trânsito por aqui está carregado, mas fluindo. Vamos dar uma olhada como é que tá. Do lado ali direito do vídeo, motoristas que vão na direção da Marginal Tietê, né, na zona norte da cidade, e do lado esquerdo, do lado oposto, veículos que estão indo aí na direção da Baixada Santista para acessar aí as rodovias Imigrantes e também
em Anchieta. A expectativa é que 1.800.000 carros deixem a cidade para este feriado de 12 de outubro. Neste momento, a CET registra na capital 172 quilômetros de vias congestionadas dentro aí do universo de vias que são monitoradas pela CET. Os pontos mais críticos para o motorista neste momento são na Imigrantes, entre os quilômetros 32 e 53, na Via Anchieta, entre os 54 e os 65, também na Marginal Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, na Raposo Tavares e também no Rodoanel. Trânsito também bastante carregado agora à noite para o motorista que vai aí na direção do interior do estado. E por fim, na rodovia Presidente Dutra e também na Ayrton Senna até o município de Arujá. Em todos estes trechos, o motorista precisa ter bastante atenção para deixar a cidade. Um alerta importante é que, a exemplo do que já acontece em outros feriados, o rodízio municipal de veículos está suspenso na cidade a partir de amanhã, sexta-feira, e só será retomado às 7 da manhã de segunda-feira, depois do feriado. Voltamos aos estúdios. Valeu, Luciano. Bom feriado para você. E como previsto, o tempo fechou hoje e a temperatura caiu. Pois é, caiu, Gabriel, mas parece que volta a subir a partir de amanhã novamente. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo no Brasil e aqui no estado de São Paulo. O tempo vai continuar instável e há risco até de chuvas fortes no centro-sul do país. Os maiores volumes são esperados para essa área mais escura, desde o Rio Grande do Sul até o leste fluminense, sendo que nessas áreas em azul o tempo fica bem fechado amanhã. Já nessa grande área em amarelo, o que inclui o norte do sudeste, parte do centro-oeste e quase todo o nordeste, o ar seco continua mantendo o tempo firme. Vamos ver como ficam as temperaturas? Olha, em BH faz até 32 graus com tempo firme amanhã. Em Vitória também não chove, apesar da nebulosidade, máxima por lá de 30 graus. Em Floripa, sexta-feira fria e chuvosa, com mínima de 17, máxima só de 22. E o tempo fica mais fechado ainda na capital gaúcha, mas a máxima por lá chega aos 25 graus à tarde. Para São Paulo, só não há previsão de chuvas no norte do estado. Na faixa leste, o predomínio ainda é de muitas nuvens. No litoral, o céu fica encoberto, com chuva pela manhã e chuviscos à tarde e à noite. Aqui na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba, o sol aparece, mas chove fraco, principalmente pela manhã e no finalzinho do dia. A máxima chega aos 32 graus em Presidente Bernardes, 33 em Araçatuba e 34 graus em Votuporanga. No litoral, não vai fazer mais que 26 graus em Santos e em Caraguatatuba. E depois de uma quinta-feira chuvosa e fria, volta a esquentar a partir de amanhã aqui na capital, mas depois esfria de novo. Olha só, nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. E aí no sábado já deve fazer até 30 graus por aqui, com muitas aberturas de sol e chuvas só à noitinha. Mas no domingo a temperatura cai novamente e fica entre 17 e 22 graus, com chuvas a qualquer hora. Daqui a pouco, a busca internacional por jornalista desaparecido em embaixada da Arábia Saudita na Turquia. O governo turco e os Estados Unidos pressionam por uma solução rápida. Até já! O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Agora com seguro total por R$ 899 à vista ou em 8 parcelas sem juros. O melhor preço do mercado. Com o aplicativo SP156 da Prefeitura de São Paulo, você pode solicitar serviços como limpeza de bueiros, varrição e muitos outros. Baixe o aplicativo SP156. Seu direito de saber é nosso dever.
escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Essa noite promete fortes emoções. O que você quer falar pro seu avô? Sempre passa um filme na cabeça, né? Eu tive meu pai, meu tio, que me ensinaram muitas coisas e hoje eu tô dando a oportunidade para que eles possam ser felizes. Meu sonho era ser jogador de futebol e hoje eu tô tendo a oportunidade de viver esse momento. É uma honra poder te entregar esse prêmio de melhor treinador do Brasil. Que legal, esse garoto realmente é muito fera. Agradeço a todos, sem eles eu não estaria aqui essa noite. Você continua sendo esse cara maravilhoso, esse jogador maravilhoso. Agradeço a Gazeta por esse lindo troféu de todo o coração. O governo da Turquia negou o envolvimento da Polícia Federal Americana nas investigações e buscas ao jornalista saudita desaparecido há 9 dias. O presidente Trump afirmou mais cedo que os americanos estavam preocupados com o sumiço de Jamal Khashoggi, de 59 anos, porque ele era um dos principais críticos da ditadura da Arábia Saudita. O presidente falou que a inteligência do seu país colaborava em uma investigação pelo paradeiro dele. Khashoggi desapareceu no dia 2 de outubro, quando entrou no consulado de seu país em Istambul para obter um documento relacionado ao casamento com sua noiva turca. Segundo o jornal americano The Washington Post, onde Khashoggi trabalhava como colaborador, a ordem do assassinato do jornalista teria partido do príncipe saudita Mohammed bin Salman. O governo saudita nega essa informação e afirmou que Jamal Khashoggi entrou efetivamente no consulado, mas pouco depois saiu da sede diplomática. Uma falha em um dos propulsores do foguete que levava a nave russa Soyuz levou a um pouso de emergência no Cazaquistão. Segundo o Serviço Espacial Russo responsável pelo lançamento, a falha ocorreu no segundo estágio de operação do foguete propulsor, que se desligou 2 minutos depois do lançamento. Os 2 astronautas que estavam na cápsula russa, o americano Nick Hague, da NASA, e o russo Alexei Ovchinin, da Roscosmos, tiveram que acionar o sistema de ejeção de emergência na decolagem e, apesar da alta velocidade, não se feriram na manobra. Eles iriam para a Estação Espacial Internacional após a viagem de aproximadamente 6 horas e passar 6 meses lá. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Eu volto às 10 horas ao lado de Luciana Magalhães no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Entenda como funciona a relação entre pais e filhos no trabalho no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.